Este edifício é uma antiga prisão, onde eu também fui aprisionado durante 9 meses, quando eu liderei uma demonstração pacífica no ano de 12 de novembro de 91 e fiquei aprisionado durante 9 meses aqui. E eu queria mostrar qual é a situação atual desta cadeia. Eu vou mostrar. Aqui é o lugar dos militares indonésios, o ofício dos militares indonésios. Agora, mais para aqui. Aí está o lugar, a cela, né? É a cela do segredo, onde estavam aprisionados muitos dos nossos conterrâneos. Estavam aprisionados muitos dos nossos conterrâneos aqui nestas celas. E logo nos primeiros tempos das suas capturações foram levadas aqui, aprisionados aqui, sem contatos com seus familiares durante muitos tempos, e de vez em quando alguns morreram aqui. Uma das celas, esta aqui é a porta, cela muito estreita, com uma ventilação pequena, onde é difícil de entrar a luz, né, do sol, e também ao lado. Portanto, há também outros lugares aí, que é a porta, né, da cela, onde a porta sempre está fechada e só os militares meteram comidas. Por de vez em quando não há comidas para os nossos conterrâneos. Só houve contactos com os militares através desta pequena janela, né? E tem mais outros lugares também. Este é mais pequeno. Esta janela pequena é o lugar que facilita contactos com os militares indonésios. Também em outros lugares. O meu nome completo é Gregório da Cunha Saldanha. Normalmente me chamaram Gregório Saldanha. Eu nasci em Dili no dia 6 de dezembro de 1962. Na altura, como fui estudante, estava a estudar na escola na altura, né? Antes da invasão. E acabei o meu quarta classe na altura, quando a Indonésia invadiu a nossa terra, Timor-Leste. Né? Foi um domingo, né? Na madrugada do dia 7 de dezembro de 1975. Eu, na altura, tinha 13 anos de idade, né? E a minha impressão era, né, de que uma invasão é contra as leis internacionais. Eu, na altura, já alienei, porque os meus pais foram da Fretilin. Eu também sempre tinha uma ideia, um pensamento de estar livre, independente, a minha terra, né? Estar livre, independente, como os outros países no mundo, né? Portanto, aquela invasão sobre a nossa terra, sempre nós, os timorenses, rejeitamos, né? Aquela invasão, porque consideramos aquela invasão como um ato, né? Um ato de crime, ato criminal, né? Contra as leis internacionais, né? Portanto, estávamos prontos para lutar contra aquela invasão. Com certeza, porque na idade, como eu na altura, tinha 13 anos, mas com a coragem era, na altura, né, o ânimo, né, porque a minha casa está perto com a casa do ex-presidente da Fretilin, na altura, o Xavier do Amaral. Eu sempre acompanhei os discursos, as conversas, na altura, as conversas políticas na altura. Portanto, eu já tinha uma coragem, como os outros, né, outros timorenses, né? Embora sou pequenino na altura, mas a coragem obrigou-me a atuar, né, a rejeitar aquela invasão, né, com todos os atos, né. Sempre tivemos no interno dos nossos corações sempre
lamentamos, né? Lamentamos de uma para outra que não concordamos com aquela invasão, aquela ocupação militar dos indonésios sobre a nossa terra e o nosso povo. Pela primeira vez eu fui preso na véspera da chegada do Santo Padre João Paulo II e fui aprisionado durante 6 meses com outros meus conterrâneos e depois fui libertado, né? E estive juntamente com outros conterrâneos na cadeia dos INTEs indonésios, né? Agora, presentemente, logo à frente do Tribunal Distrital de Dili, chamado SGI, né? O termo mais habitado na altura, né? Habitual na altura. Durante a nossa estadia na cadeia, na altura, estávamos separados de um outro, né? Mas nos últimos tempos, os indonésios tentaram agrupar-nos num só lugar e tentaram lavar os nossos cérebros, né? Lavagem cerebral, né? Então nós conhecemos uma outra, né? Estávamos lá, o nosso companheiro Ali Alcatir, o Chico Bobonaro, o Vital Saldanha, o Manuel Guterres e outros mais, né? O Nuno Corvelo, outros mais, né? Porque é difícil citar um por um, né? Mas por volta de 30 e tal pessoas estávamos lá juntos. Nos primeiros tempos, todos nós, né, fomos torturados, né, na cadeia, separados, né, uma outra, mas aquelas torturas não conseguiram, né, matar a nossa consciência, né, o nosso ânimo, né, de estar sempre com o desejo de libertar a nossa pátria. Eu, na altura, quando fui apanhado, eu fui interrogado por um capitão de comando, de Boina Vermelha. Ele torturou-me, bateram-me, obrigaram-me a descobrir tudo, né? E outros oficiais indonésios tentaram me agredir, mas aquelas torturas foi de vez em quando impedidas, né? Pelos outros oficiais que eram bons, né? Depois de atravessarmos torturas e atos cruéis sobre nós, né? É que eles tomaram conclusões de que é impossível de obter informações através das torturas, né? Então eles tentaram de outra forma, agruparam-nos e com a tática de, como costumamos dizer, lavagem cerebral, né? Mas é muito difícil para nos convencer, né? Eu, como ativei sempre nas demonstrações, nas organizações clandestinas contra a Indonésia, quando estive, uma coisa concreta, quando estávamos juntos na cadeia, quando eu fui autorizado para encontrar com as famílias, eu aproveitei as oportunidades para contactar-nos com os colegas que estavam livres e mobilizarmos uma demonstração na casa do bispo, em defesa do bispo na altura, da residência do bispo. Então elas, mas não conseguiram descobriram-me. E depois estes contactos continuam e na altura, quando o Parlamento português, a delegação parlamentar portuguesa foi cancelada da sua visita para Timor, nós mobilizarmos uma demonstração no dia 12 de novembro em memória do saudoso Sebastião Gomes na altura. E naquela altura eu fui aprisionado, né? Fui apanhado depois do acontecimento trágico, 12 de novembro, para o hospital militar, porque apanhei um tiro nas minhas traseiras, fui ferido, e fui levado 4 dias depois para a polícia, para interrogatórios, né? E depois para os processos judiciários, né? Para o tribunal. Eu fui levado logo na primeira carrada, juntamente com outros meus conterrâneos, outros cadáveres, 6 ou 8 cadáveres juntamente naquele caminhão, e outros deles, os vivos, os restos, sobreviventes, né, comigo. Chegávamos no hospital militar, eu consegui conhecer os meus conterrâneos na altura, quando estávamos juntamente naquela varanda, mas depois, quando eles canalizaram-nos entrar para a enfermaria, estávamos deitados nas camas, eu outra vez continuei a contar os meus conterrâneos, a conhecer as caras deles
E, desgraçadamente, os que eu conheci na altura, quando estávamos juntos nas varandas, alguns dos meus conterrâneos desapareceram, não sei onde eles foram, né? E aí estávamos juntos, sim, normalmente os indonésios sempre foram maus, né? Embora estávamos numa situação feridas, eles entraram, bateram-nos, né? E fizeram terrores mentais sobre nós, obrigaram para descobrir, né? E os meus conterrâneos, muitos corajosos, e eles nunca fizeram qualquer coisa em conformidade com os desejos dos indonésios, né? Depois de 2 dias eu fui interrogado pelos 2 oficiais militares indonésios, boinas vermelhas, e descobri que eu fui o organizador daquela demonstração. Então eles puseram-me algema, levaram ao mesmo tempo com a LIPA, né, o Ministério dos Timorenses, a LIPA, porque eu apanhei um tiro na minha traseira. Fui levado com algema para a Polícia Regional de Timor, né, em Comoro Dili, Poluil, né, antigamente Poluil, né, a Polícia Regional, né. Então estávamos juntos com os meus conterrâneos, os que foram, quer dizer, participaram na manifestação pacífica, 12 de novembro, e estavam lá juntos comigo. Mas, coitadamente, eles separaram-me. Não posso entrar juntos com eles. Então, separaram-me noutra cela e é proibido de contactar com eles na altura. Este lugar é desde 75 era desde antes os portugueses utilizaram isto para uma cadeia, né? Cadeia dos criminosos, né? Na altura dos portugueses, mas os indonésios utilizaram para cadeias para os políticos e depois cadeias militares. Mas nós entramos cá juntamente com os prisioneiros militares e estávamos cá durante 9 meses. Aqui a cela, o quarto onde estávamos juntos, né? Durante quase 13 pessoas. Durante 9 meses estávamos juntos cá, os prisioneiros de 12 de novembro de 91. Durante 9 meses cá, aqui está escrita um nosso conterrâneo de Nova Simplício. Este é um símbolo, um sinal de que este jovem também sofreu nesta cadeia durante tempos, e um jovem participou diretamente na demonstração do 12 de novembro e sofreu, quer dizer, a sua orelha cortada, né? Foi cortada pelos militares indonésios na altura da demonstração pacífica 12 de novembro de 91 em Santa Cruz. E tem também sinais, né? Onde os nossos conterrâneos escreveram aqui como a memória, lembrança. Aqui dizem: Mores anexam memória, matem anexam história. Isto quer dizer, a vida, né? Quer dizer uma memória, e a morte idêntico com uma história. Aqui também está escrita Cociteiros Badome, quer dizer, depois de atravessar um sofrimento, conseguirmos a vitória, isto é, a paz, né? O amor, né? Do homem é amor, né? Portanto, são coisas que os nossos conterrâneos, nossos companheiros, amigos, ex-prisioneiros escreveram, declararam abertamente as suas aspirações como prisioneiros, né? Durante todo o processo na prisão, o mais pior é o isolamento, né? A isolação, porque nunca tivemos contactos com os nossos conterrâneos, nossos familiares. Isto é o pior de tudo. Bom, advogados, só única vez temos contactos com advogados. Este advogado foi escolhido pelos próprios indonésios. E ele, com certeza, como é escolhido pelos indonésios, é fácil para entrar aqui com as suas manobras, para contactar uma fantoche, né? Durante a ocupação indonésia tentaram de qualquer forma de torturas, de terrores, para como os prisioneiros pudessem confessar, né? Segundo os interesses dos indonésios. E nós, uma coisa formidável, não é fácil de os indonésios convencerem-nos com torturas e terrores, né? Depois os tribunais tiveram decidido, né, as nossas penas, eles tentaram, através dos advogados, dos próprios militares,
tentaram, né, fizeram aproximações para podermos pedir desculpa ao presidente. É muito difícil, né, porque como pode ser, nós somos as vítimas na altura, como por ser as vítimas, pedir, né, desculpa aos autores dos crimes, para nós nunca aceitamos isto. Depois da nossa estadia cá durante 9 meses, 2 dias antes da visita do Amos Waco, o representante especial do secretário-geral da ONU, fomos transferidos imediatamente e de repentina, né, para comarca, a cadeia de comarca de Becora, para receber só a visita do Amos Waco, para virar só, né, mostrar só que a condição dos prisioneiros era bom, né, mas o que Amos Waco colheu na altura, através de nós, a condição não é como eles tinham expressado, né? E estávamos lá durante 2 anos e meio, lá na comarca de Becora. Não é muito diferente. Talvez diferente, estávamos lá supervisionados pelos carcereiros, né? Timorenses, carcereiros civis, né? Agora cá, os militares, na polícia, os polícias, as forças policiais, né? E a diferença era isto. Sim, depois de passarmos 2 anos e meio na comarca de Becora, chegou no dia 10 de junho de 1974, talvez porque, numa madrugada, numa manhã, chegaram os forças policiais, militares, algemaram-nos de mãos para trás e meteram-nos para as carrinhas militares e levaram-nos para o aeroporto, e lá que eles expressaram que vocês vão ser transferidos para Samarang, né? Java Central, né? E sem prévio aviso para os nossos familiares. Então os nossos familiares ficaram atrapalhados, né? E estávamos lá durante 5 anos, na cadeia de Samarang, Java Central, e a condição é a mesma. A diferença é os carcereiros eram os chineses outra vez, os carcereiros civis, né, eram os chineses. A condição é um bocado diferente, mas para nós não é tão diferente, porque abandonar a nossa própria terra e lançar quer dizer, transferir a nossa situação para a terra dos outros, o lugar dos outros, isto é um crime, isto é um sofrimento muito enorme, né? Depois da queda, né, de Suharto, houve transformação política na Indonésia, né? Então, os indonésios, sob a pressão internacional, isto temos que sublinhar, sob a pressão internacional, eles tentaram libertar, né, os prisioneiros, meus conterrâneos, mas através de uma condição. Quer libertar, mas com a condição, né? Não libertar, quer dizer, não libertar incondicional, libertar com condições, né? Então, ultimamente estávamos só nós dois, eu e o irmão Francisco Branco, porque estávamos na altura 6 pessoas, porque fomos transferidos, mas separadamente. 12 pessoas, 8 pessoas para Cupão, Timor Ocidental, e nós 6 para Java Central. E os nossos 4 conterrâneos eram o Jacinto Alves, o Juvencio de Jesus Martins, Filomeno Ferreira, e eles 4 foram libertados antes, porque já terminaram suas penas, e outros por causa da reformação, e ficaram nós dois, os restos, né? O Siquito Francisco Branco e eu, e depois fomos recebidos mais 16 pessoas, prisioneiros, transferidos de Surabaya, Java Oriental, para juntarmos com nós dois, né? Juntarmos juntos lá, e estávamos 18 pessoas. E ultimamente, quando houve, depois do referendo, precisamente depois do referendo, e precisamente após uma intervenção física, porque os ex-prisioneiros, os criminosos, atacaram-nos com pedradas e tudo, pauladas e tudo, e eu tinha um telemóvel, porque secretamente obtive um telemóvel do denunciante, o Pedro, que agora é falecido, é filho dele. Ele levou um telemóvel para poder contactar com os meus conterrâneos. Então, contactei com o nosso advogado em Jakarta. Então, confirmei e reportei, né, a condição atual, que fomos atacados. Então, eles, logo no dia seguinte, eles chegaram, né? Inclusive o senhor Antoninho Gonçalves,
tentaram para deslocar-me, né, para Jakarta. E eu também encontrei, porque na altura elas escolheram como responsável naquele bloco, né? E contactei com os oficiais da prisão, então eles tentaram deslocar-nos para Cipinang, Jakarta, onde era o local da prisão do Sanana. Né? Muito brevemente, porque só apenas 2 meses. E graças a Deus fomos libertados depois, no dia 10 de dezembro de 99, só depois da nossa pátria ser libertada, né? Após alguns meses. Né? Uma pátria libertada só por causa dos sofrimentos, dos maiores sacrifícios dos nossos conterrâneos, que comparado com nós, eu muito particular, é eu gozo uma situação muito diferente com os outros. Elas atravessaram uma situação muito difícil. Foram apanhados durante a alta noite sem um processo judicial. Eu posso atravessar um processo judicial, embora a minha pena é alta, mas não posso comparar com os sofrimentos dos nossos conterrâneos anteriores. Né? Portanto, a condição atual agora, e no dia 20 de maio, o dia em que iremos receber a transferência de poderes, poder acontecer porque foi pago, né, os sofrimentos, dos sacrifícios nos conterrâneos, inclusive os ex-prisioneiros.